Imagine que você sai de casa amanhã cedo. O sol está nascendo. Você pega o celular, confere as notificações, toma um café, coloca o filho na escola, vai ao trabalho. Tudo parece normal, tudo parece rotina. Mas enquanto você faz isso, a cada 60 minutos no Brasil são registrados mais de 30 crimes violentos. Não 30 ao dia, 30 por hora. Enquanto você respirou fundo agora, alguém perdeu o que tinha. E enquanto tudo isso acontece, o governo federal gasta mais de 108 bilhões de reais por ano em segurança pública. 108 bilhões de reais. E mesmo assim, o crime não parou. A insegurança não diminuiu. A impunidade não recuou. Aqui está a pergunta que vai guiar tudo. Se o Brasil investe bilhões em segurança pública todos os anos, por que ainda somos um dos países com mais mortes violentas do mundo ocidental? Por que o Brasil registrou mais de 47 mil homicídios em 2023? Essa não é uma pergunta de direita nem de esquerda. É matemática. É sangue. O Brasil representa menos de 3% da população mundial, mas concentra entre 12% e 13% de todos os homicídios do planeta. O Brasil mata mais do que países em guerra declarada. Em 2022, o conflito na Ucrânia registrou entre 7 e 9 mil mortes de civis. O Brasil, no mesmo ano, registrou mais de 40 mil homicídios. Em 2023, o orçamento federal para a segurança pública superou 108 bilhões de reais. Mas quando você vai a uma delegacia qualquer do interior do Brasil, o que encontra? Salas sem ventilação, viaturas com mais de 10 anos de uso, policiais em escala exaustiva, laudos periciais com prazo de 6 meses. A pergunta: onde esse dinheiro foi parar? Apenas 8% dos homicídios cometidos no Brasil resultam em condenação criminal. 8%. Isso significa que de cada 100 assassinatos, 92 ficam sem punição. 92 assassinos circulando livres. 92 casos nos quais o Estado falhou em sua função mais básica: fazer justiça. O Atlas da Violência mostra que a violência no país não é democrática. Ela tem endereço, tem cor, tem classe social. A esmagadora maioria das vítimas de homicídio no Brasil são jovens negros, entre 15 e 29 anos, moradores de áreas periféricas. Em 2021, negros representaram 77,9% das vítimas de homicídio. O tráfico de drogas no Brasil não é atividade marginal de subsistência, é uma indústria, com hierarquia de gestão, territórios definidos, contratos de fornecimento e gestão de caixa. Pesquisadores estimam que o tráfico movimenta entre 10 e 20 bilhões de reais por ano. As milícias faturam outros bilhões com extorsão. O relatório da CP1 das milícias apontou ligações diretas entre milicianos, vereadores eleitos, policiais na ativa, promotores de justiça e membros do executivo estadual. O relatório foi para as gavetas. A maioria dos investigados manteve suas carreiras. Alguns foram reeleitos. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial de segurança privada. O setor movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano e emprega mais de 570 mil vigilantes privados. O Brasil tem mais vigilantes privados do que policiais militares em serviço. O mercado que existe para preencher o vácuo de um problema tem interesse estrutural em que o problema não seja resolvido. Empresas de segurança privada, prestadoras de serviços ao sistema penitenciário e fornecedoras de equipamentos às polícias figuram entre os maiores doadores de campanhas eleitorais em vários estados brasileiros. Esses mesmos eleitos são os que definem o orçamento de segurança pública. O Brasil tem mais de 40 unidades prisionais administradas por empresas privadas. Essas empresas faturam centenas de milhões por ano para administrar presídios. O Brasil tem hoje mais de 830 mil pessoas presas, a terceira maior população carcerária do mundo. A taxa de reincidência criminal no país supera 70%. Todo criminólogo sério concorda: o crime não começa com uma arma na mão. Começa muito antes. Começa na ausência de escola de qualidade, na falta de saneamento básico, no desemprego crônico. O Brasil tem 14 milhões de analfabetos funcionais.
tem 7,3 milhões de jovens que não estudam e não trabalham. Tem 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O policial brasileiro é vítima do mesmo sistema disfuncional que ele deveria proteger. A grande maioria são trabalhadores mal pagos, mal equipados, mal treinados. O policial militar do Piauí, que ganha R$ 2.800 por mês para fazer ronda em uma das regiões mais violentas do Nordeste, não é o vilão dessa história. Em 2022, as polícias brasileiras mataram 6.429 pessoas. Na Alemanha, foram 12. Na França, 30. Nos Estados Unidos, cerca de 1.200. A diferença entre o Brasil e o resto do mundo nesse indicador não é de grau, é de categoria. E a letalidade policial excessiva não reduz o crime, ela aumenta o recrutamento das facções. O SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, existe desde 2018, 8 anos de lei. A integração dos sistemas de segurança ainda não aconteceu. Os estados continuam operando com bancos de dados incompatíveis entre si. Uma arma usada num crime em Fortaleza pode não aparecer na base de dados da Polícia de Porto Alegre. Entre 2000 e 2023, o Brasil acumulou mais de 900 mil mortes violentas. Para comparação, a Guerra do Vietnã matou aproximadamente 58 mil soldados americanos ao longo de 20 anos. O Brasil mata mais do que isso a cada 18 meses. Sem declaração de guerra, com orçamentos aprovados democraticamente. Em 2018, o Ceará registrava 5.427 homicídios por ano. Em 2019, o governo implementou integração de inteligência, monitoramento eletrônico de territórios, formação profissional para jovens em risco. Em 2019, os homicídios caíram 22%. Em 2020, mais 27%. 2 anos. Resultado comprovado. Isso aconteceu no Brasil. Pesquisadores identificaram 5 pilares que consistentemente reduzem a violência: inteligência e integração de dados, foco em territórios e grupos de risco, prevenção social ativa, controle externo das polícias e ressocialização real. 5 pilares, documentados, testados, funcionando em lugares reais, cronicamente ignorados no Brasil. Nos anos 90, Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Taxa de homicídios de 380 por 100 mil habitantes. Em 2016, ganhou o prêmio de cidade mais inovadora do planeta. A taxa de homicídios caiu mais de 95% em 20 anos. O que mudou? Urbanização das comunidades, transporte público, escolas em tempo integral, ressocialização. Medellín existe, funciona, e nenhum governador brasileiro implementou nada parecido em escala. O custo econômico total da violência no Brasil foi estimado pelo IPEA em 285 bilhões de reais por ano. Isso inclui saúde, justiça, encarceramento, perda de produtividade, desvalorização imobiliária, fuga de investimentos, turismo represado. 285 bilhões de reais. A violência é o maior imposto invisível do Brasil. As 47 mil pessoas assassinadas no Brasil em 2023 não eram estatística. Eram seres humanos com histórias, com sonhos, com pessoas que os amavam. João Carlos tinha 22 anos, queria ser mecânico. Juliana tinha 16 anos, estudava à noite. Seu Benedito tinha 67 anos, trabalhava há 40 como motorista. Cada uma dessas mortes aconteceu dentro de um sistema que recebeu bilhões para evitá-la. O Brasil tem 215 milhões de pessoas. Tem uma das constituições mais avançadas do mundo. Tem universidades, jornalistas corajosos, juízes e promotores honestos. O que falta é que a maioria silenciosa pare de ser silenciosa. Que o debate sobre segurança pública deixe de ser monopólio de quem tem interesse no caos. A farsa da segurança pública sobrevive porque a maioria das pessoas debate e depois muda de canal. Ela sobrevive porque eleições chegam e a memória curta elege os mesmos rostos com discursos diferentes. Inscreve-se agora, compartilha,
porque enquanto as perguntas existirem, a farsa está sob ameaça.